Boa noite. This call is now being recorded. Aí, agora, a partir de agora, dia 5 de abril de 2021, numa reunião de memórias acadêmicas com Jane Mahalen, Jane Lúcia Amaral, e nós vamos, nesta reunião, evocar e invocar fatos passados, mas que continuam vivos, firmes, continuam presentes, porque a ideia da academia é justamente essa ponte entre passado e futuro. E a Jane, todo mundo já sabe bem disso, mas é bom reforçar, ela é também fundadora da Academia Francana de Letras. Então tem muito o que contribuir para nós. Antes de passar a palavra para ela, a palavra está com Walter Quimelo para a nossa sensibilização. Por favor, Walter. Um poema do poeta americano Robert Louis Stevenson. Aquele amigo fiel que passo a passo te seguiu, adiantou-se agora e para longe se foi. Mas não chores, pois bem cedo, muito em breve, as estações ao passar o devolverão a ti. Ele dobrou a esquina tão somente e caminha cheio de ardor por montes e vales. Aqueles mesmos vales que um dia, de mãos dadas, vocês palmilharam cheio de esperança. Teu amigo não morreu, não está morto teu amigo. Apenas adiantou-se alguns passos do caminho que nós, pobres mortais, caminhamos devagar. E próximo ao fim da estrada, de repente o encontrarás. Caminha alegremente, valente coração, pois enquanto avanças milha a milha, ele te espera, tendo nos lábios um sorriso, alongando o olhar a procurar por ti. É uma tradução livre, viu? Então não é uma tradução técnica. Tradução livre do poeta Robert Louis Stevenson. Muito bem, maravilhoso. Eu dedico àqueles que passaram por esses momentos de dor que eu recebi há pouco tempo atrás. Legal. Dando continuidade. A palavra agora vai para Jane Mahalen, que está aí com o tempo que precisar e quiser para desfiar a sua memória à vontade nessa noite memorável. Por favor, Jane. Então, boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço o presidente José Lourenço por ter me convidado para estar aqui nesse momento hoje. E muito feliz também de estar aqui com a Sirlene, com o Walter, amigos de longa data, que já trilhamos tantos caminhos literários juntos. E então, nossas lembranças vão se cruzar, eu tenho certeza. Como eu disse ao José Lourenço que eu não tenho uma memória histórica muito boa. Eu sou mais de lembrar de fatos, mas eu não guardo esses fatos numa ordem cronológica. Então, a primeira lembrança que eu tenho com relação à Academia Francana de Letras foi uma visita do professor Everton lá na minha escola, Escreviver, que eu tinha uma escola de redação preparatória para alunos de vestibular. E eu, então, tive essa escola durante 15 anos. E, infelizmente, preparei muita gente para fazer redação e entrar na faculdade, que até hoje tem muita gente que me retorna esse trabalho, né? A gente fala, que bom, eu entrei porque eu estava com você. Então, uma coisa que me deu muita alegria. E eu estava lá
e o Everton chegou, pediu para conversar um pouquinho comigo. Até então, a minha relação com o Everton era uma relação amiga, assim, de amizade, mas não de uma amizade muito próxima, mas a gente era colega, porque éramos professores de língua portuguesa, encontrávamos muito nas escolas e tal. Então, ele me pediu para a gente ter uma conversa, e aí ele colocou o projeto dele. Ele falou: Jane, eu estou querendo fundar uma academia francana de letras. E uma das pessoas que eu pensei foi em você. E eu vim aqui para te pedir ajuda. Eu levei até susto, porque eu pensei assim, na verdade, naquela época eu tinha só um livro publicado, e fazia tempo já, né? Não, escrevia um pouco para o jornal de Franca, mas era uma coisa mais assim, vamos dizer assim, aleatória. E aí o Everton me expôs todo o pensamento dele, que ele estava na Unifran, ele já tinha conversado isso com o Dr. Clóvis, o do vice, tinha apresentado para o Dr. Clóvis esse desejo de abrir uma academia francana de letras, e o Dr. Clóvis deu o maior apoio para ele, falou: pode começar. E ele me procurou e falou: quem mais que nós vamos... Eu estou começando com você para você me ajudar. Quem mais que nós vamos chamar? Aí começamos a falar dos nomes de Franca, né? Então ele falou: já pensei no Dr. Alfredo Palermo, já pensei no Josafá Guimarães França, já pensei no Dr. João Pereira Penha, do Dr. Vicente Minicucci, a mulher do Dr. Vicente, a... Zumira. Bom? Zumira Minicucci, que fazia poemas muito bonitos, né? E começamos, então, eu falei: Everton, que eu puder te ajudar, eu vou ajudar, sim, eu acho que é um projeto bonito, e nós vamos por aí. Essa foi, assim, essa é a primeira lembrança que eu tenho desse primeiro encontro lá na Escola Escrever, né? O Everton, assim, muito, assim, generosamente me escolheu para ajudá-lo. Eu acho que isso foi uma generosidade da parte dele. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui para ele poder até detalhar melhor essa proposta, né? E aí, a partir daí, nós começamos a fazer os convites, né? E acho que isso ficou muito por conta do Everton mesmo, ele que convidava, ele que ia falar com as pessoas. E eu tinha, na época, aí, isso eu não me lembro, mas pode ser que seja dentro dessa fase ou antes, mas eu tive uma relação muito, muito próxima com a Dona Evelina Gramani Gomes, que foi uma das maiores escritoras francanas, né? A Dona Evelina era uma mulher muito forte, escreveu na época em que mulher nenhuma publicava romance, ela escreveu uma série de romances. Alguns romances dela se transformaram até em novelas radiofônicas. E ela era uma pessoa já idosa, mas, assim, muito, muito carinhosa. Ela não gostava muito de receber visitas. Ela era mais, assim, afastada nessa época. Mas nessa época, eu escrevia para o jornal Diário da Franca, do Facuri. E eu falei para o Facuri assim: eu gostaria de fazer um caderno cultural no jornal. Porque eu acho que Franca não tem um caderno cultural que sai no jornal. E o Facuri falou: pode fazer. Ele sempre falava: pode fazer, mas ele não ajudava muito, né? Ele só falava: pode fazer. Aí eu fui atrás do Luiz Cruz, e o Luiz Cruz, eu falei: Cruz, eu quero fazer um trabalho aqui de jornal. Eu já escrevia para o jornal.
mas eu queria fazer um caderno. E eu queria começar com a dona Evelina. E eu sei que você é amigo dela e você vai me levar até lá. Agora, vou voltar na questão histórica. Eu não sei se esse fato foi antes do Everton me convidar ou se foi depois, entendeu? Eu até acho que foi antes, porque deve ter sido por isso que ele foi atrás de mim, porque eu já estava num processo de fazer esse jornalzinho. Eu tenho ainda ele aqui, depois eu vou olhar a data direitinho. E o que foi? Por que eu estou contando isso? Porque foi uma das grandes alegrias da minha vida. Eu me tornei amiga da dona Evelina. Ela me achou uma pessoa que ela me recebia com carinho. Ela aceitava me receber. Então, eu entrevistei, eu fotografei, o Cruz ia lá comigo. Eu fiz um caderno que até eu acho que merecia ser, sabe, refeito de alguma forma ou pela academia, porque a memória da dona Evelina é uma coisa impressionante, né, o que ela foi capaz de fazer como escritora. E aí, esse contato com ela me trouxe, assim, muita energia positiva para eu, inclusive, encarar essa questão de falar, nossa, vamos trabalhar assim para a gente fazer alguma coisa dentro da academia, fazer uma fundação. E eu acho que os trâmites legais, a maioria dos convites foram feitos pelo Everton. Ele que fez tudo isso e marcou essa data, e como ele tinha, né, o apoio do Dr. Clóvis, do vice, o Dr. Clóvis autorizou ele a convidar a Lígia Fagundes Telles e fazer uma festa, então tomou uma proporção bem bonita, né? A fundação da academia tomou uma proporção bem bonita. Então, assim, eu tinha nessa época, pessoas que faziam parte da academia que tinham sido meus professores. O doutor João Pereira Penha foi meu professor na Faculdade de Letras, né, de Filologia Portuguesa. O doutor Alfredo Palermo foi meu professor e foi também meu diretor na época que eu estudava letras na Faculdade de Ciências e Letras de Franca. O Josafá, eu não tinha relacionamento com ele, assim, anterior. Comecei a ter na academia. E foi impressionante a amizade que nós formamos, nós dois. Eu era fã dele, assim, muito fã da pessoa dele, da personalidade dele, da escrita dele, dos poemas dele. Então, como ele já estava assim um pouco mais velho, eu buscava ele para ir para as reuniões da academia e levava de volta. E a gente tinha grandes conversas nessas idas e voltas, né? Desses nossos encontros. Foi muito rico para mim. E outra pessoa que eu lembro, assim, com muita alegria de ter convivido na academia, né, também foi o doutor Alfredo Palermo, porque o doutor Alfredo Palermo, eu acredito que a gente não podia chamar que era uma pessoa culta. Eu acho que ele era uma pessoa erudita. Eu acho que a erudição, hoje no Brasil, um dia eu escutei uma grande professora falar, né, que ela só conhecia uma pessoa erudita no Brasil, que era o Antônio Cândido. Então, a erudição está acima da cultura. E eu acho que para Franca, para a nossa cidade, ele era o expoente da cultura, ele era uma erudição, realmente. Doutor, eu me sinto muito honrada de ter convivido com ele, tanto como aluna e depois como colega de academia, né?
E tinha também a presença da Lúcia Helena Brigagão, que foi uma pessoa, assim, também, quando entrou, muito, muito dedicada à causa da academia, sabe? Ela se esforçou muito, ela ajudou bastante, ela tinha muita vontade também de ver a academia funcionando. A Marlene Becker, que é uma pessoa com esse caráter amoroso que nós conhecemos, também foi muito importante, né? Quem mais? Deixa eu me lembrar aqui. O Luiz Cruz. O Luiz Cruz era meu amigo antigo já. Né? O Luiz Cruz me ajudou a escrever, me incentivou quando eu escrevi o primeiro livro, leu minhas crônicas, fazia as críticas dele do jeito que ele gosta de fazer, que às vezes ele até, tem pessoas que até acham ruim o jeito dele criticar, porque ele fala tudo que tem que falar mesmo, mas isso não tá bom, pode tirar. Então, eu gostava do jeito dele, e eu acho que ele me ajudou muito, e a gente já tinha uma história, assim, bastante próxima. E eu sou muito, assim, grata a tudo que eu já aprendi com o Luiz Cruz, né? Quem mais que estava nessa... tem umas pessoas que constam aqui como fundadores e a gente nem nunca conviveu, como esse Carlos Hernani Constantino. Acho que ele era um promotor também, né? E eu acho que ele só tomou posse e nunca apareceu, nunca fez nada, mas o nome dele está aqui. Durigan participou? Mas não da fundação. Não. Não da fundação. Não. Da fundação, não. Quem mais, estou lembrando da fundação, quem mais estava era o Castro Eugênio Liporoni, né? Falecido recentemente. E o doutor Vicente Minicucci, que também nunca participou, porque na época ele já estava mais afastado. E a Zulíria, não, é Zulíria. Zulíria. Né? Zulíria Minicucci. Zulíria. Zulíria Minicucci. Quem mais? O Pogete é dessa época? O Pogete? Ou não? Eu acho que não. Não, acho que não. Então, assim, o que eu me lembro muito bem também era que as nossas reuniões acadêmicas, logo após a fundação, elas sempre aconteciam com a presença de todos os fundadores. E era muito bonito. Por que a gente não tem muita foto dessa época? Era o doutor Palermo, era o doutor João Penha, era o Luiz Cruz. Chachiri. O Chachiri. O Chachiri também fazia parte da... José Chachiri fazia parte dos fundadores. Eu preciso achar a minha foto da fundação. Então, todos participavam. Eu me lembro que a gente reunia na casa do Cariolato, porque a gente reuniu na casa do Cariolato, depois a gente reuniu na Unifran, depois a gente reuniu, não lembro mais aonde, mas acho que era nesses dois lugares. E lá na casa do Cariolato, era naquela mesma sala onde a gente fazia as nossas reuniões atualmente, e ficava cheia, muito cheia. Então, tinha, assim, relatos muito interessantes, porque, às vezes, algum deles contava alguma coisa sobre a vida literária, os livros que publicavam, ou comentários de alguma obra que leram. E
E era muito interessante mesmo. As reuniões eram muito ricas, muito ricas. Eu penso que tinha algumas coisas que aconteceram engraçado. Tem um fato engraçado que eu me lembro. O doutor João Penha era muito, um jeito dele muito engraçado, às vezes, de falar as coisas. Nós estávamos numa discussão lá, numa conversa que eu não lembro muito bem o que era, e cada um estava dando um palpite, e, de repente, o doutor João Penha levantou a mão. Aí, acho que era o Luiz Cruz, que estava dirigindo, perguntou: o senhor pode falar, doutor João Penha? Aí ele levantou a mão e falou assim: não, o Alfredo quer falar. Ele queria que o doutor Alfredo falasse, mas como o doutor Alfredo não levantou a mão, ele levantou a mão e falou assim, aí eu, pode falar. O Alfredo quer falar. E, então foi muito interessante, foi muito engraçado o mundo Rio, por causa do jeito dele. Ele era uma pessoa assim, não era de falar muito, mas ele era muito engraçado quando ele falava. Então, eu acho que essa trajetória tem sido bonita, né? Depois entraram outras pessoas, como o Walter, a Sirlene, a Ivani. Seja bem-vinda, Ivani, aqui na nossa sala de memórias. Eu acho que todo mundo tem muitas lembranças também. Depois, quando mudou-se para cá, o Jesus Antônio Durigan, que era professor de literatura da Unicamp, ele mudou para cá e era casado com uma grande amiga minha, né? E eu, então, indiquei o nome dele para a academia. E ele entrou, mas a gente não teve tanta oportunidade de ouvi-lo, né? Como professor de literatura. Ele faleceu logo depois, assim. Mas, assim, muitas pessoas que contribuíram muito para esse caminho, né? E aí, nossas reuniões, no final da reunião era festiva, tinha salgadinho, tinha Coca-Cola, tinha vinho, a gente conversava, batia longos papos depois da reunião. E era interessante. Naquela época, eu era a caçulinha, né? Hoje eu não sou mais, mas naquela época eu era a caçulinha da academia, inclusive ex-aluna dos grandes nomes que estavam lá. Então, para mim, foi assim, uma honra, sabe, ter participado dessa fundação, ter convivido com essas pessoas maravilhosas que já nos deixaram, mas que, como o Lourenço disse, deixaram em cada um, né? Deixaram em mim um pedacinho deles, uma lembrança bonita, uma memória, que essa não morre, né? Eu, às vezes, me lembro muito do Josafá e penso, por isso eu até pensei, né, do Hélio França vir aqui, trazer um pouco das memórias do pai, porque o Hélio agora faz parte da academia também, né? E muita saudade, né? Tenho muita saudade assim, das nossas conversas, das nossas trocas, e foi muito, muito bom. É isso mais ou menos que eu me lembro, presidente. Eu não tenho mais tantas lembranças assim agora. Eu acredito que se a Lúcia estivesse aqui e o Everton, a gente poderia estar entrelaçando outras coisas. Mas eles me deixaram aqui sozinha, então eu peço para vocês também me ajudarem nesse tecido de memórias que nós estamos fazendo agora. E a partir daqui, realmente nós vamos fazer uma intervenção, enfim, todo mundo vai perguntar, mas eu gostaria de registrar, Jane, muito bom o seu depoimento. Eu, como um recém-acadêmico, então, eu conheci personagens importantes, não é? Histórias e momentos importantes, muito bom, achei excelente mesmo. E uma das coisas que eu gostaria de começar já perguntando além de uma pergunta clássica que eu vou te fazer depois, mas
uma das que eu quero fazer é o que tornava o professor Palermo erudito? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei. Então, que você, com alguém que conviveu, olhando assim, qual é a diferença, não é, que você notou e que o tornava um erudito? Eu também não posso te falar assim, exatamente uma definição, assim, é um sentimento meu, mas o que eu percebia nele era assim, ele era um professor de direito, depois ele dava aula também na faculdade de filosofia na área de humanas, mas ele não conhecia, ele conhecia muito de literatura, ele conhecia muito de língua portuguesa, ele conhecia muito de direito e ele conhecia muito de vários assuntos que você conversasse com ele, ele sabia. Então, ele sabia, ele conversava muito de política, ele sabia política, ele sabia economia. Eu acredito que a erudição é quando a gente entra num patamar, a pessoa entra num patamar onde a cultura, porque às vezes a cultura é só numa linha, né? Por exemplo, eu acredito, por exemplo, que o Jesus Dorigan, que a gente convidou, ele era muito culto, mas ele era culto dentro da literatura brasileira. Sabia tudo, né? E eu acho que o Palermo subia um degrau, mais degraus. Ele tinha uma erudição de um olhar ampliado. Então, ele tinha um olhar ampliado e tinha estruturas culturais em diversos pilares. No direito, sabe? Na língua portuguesa, na economia, na política. Um olhar e não era superficial. As colocações dele eram todas fundamentadas, você sabia que tinha uma base profunda ali de conhecimento. Legal. Alguém quer se voluntariar ou eu posso ir escolhendo? Lourenço, eu posso dar um pitaco sobre o Alfredo Palermo? Eu fui aluno dele no Direito, quando ele era diretor da Faculdade de Direito de Franca. Então, ele nos falava que todas as férias ele viajava. Ele conheceu 50 países, mas ele não chegava simplesmente conhecer a capital, ver a comida, ver o vinho, não. Ele viajava para o interior dos países. Conhecia o interior da França, da Espanha, da Itália. Então foram 50 países que ele conheceu. Todas as férias ele viajava. Então, o que a Jane falou, ele tinha um conhecimento geral profundo, né, Jane? Isso. Sabia de tudo. Falava francês, falava espanhol, falava italiano. É isso, era poliglota. Poliglota. E então, foi meu professor de Direito Civil, ele não escrevia nada na lousa, ele dava uma aula sem um papel na mão. Os alunos ficavam assim, ó, tensos. Igual assistindo um filme do conhecimento dele. Então, ele viajava, explicava tudo, a origem, ia lá na Grécia, voltava, em Roma, não é? Então, esse conhecimento dele que encantava a gente. Encantava. Era um privilégio. Ele fazia muita viagem de navio. Uma vez ele falou para mim, você já fez cruzeiro? Eu falei, não fiz. Ele falou assim, então você vai fazer. Eu já fiz 12. Ele adorava viajar, então ele conhecia isso que o Walter está falando, era de ir buscar também a cultura lá no lugar onde ele já tinha lido, estudado e conhecido, mas ele ia lá ver, sabe? Acho que isso traz uma erudição, né? Com certeza. Muito bem, muito obrigado, Walter. Tenho grande lembrança dele, que começou
a lecionar em Marília. Em Marília. Ele falou um dia na academia que em Marília ele conviveu com um professor de música de Araraquara, chamado Jorge Galati. E esse Jorge Galati é autor da música Saudade de Matão. Mas só que a música original que Jorge Galati escreveu, o nome era outro, chamava Francana, dedicada a uma moça de Franca. Mas os autores da letra mudaram e passou a ser chamado Saudade de Matão. Então, o Alfredo Palermo conviveu com o Jorge Galati, autor da música. Ele tem até uma crônica que eu tenho guardado aqui, falando sobre isso. E está nas revistas, se procurar no Google, está isso, Jane. Está falando que Jorge Galati escreveu a música Francana, dedicada a uma moça, a uma jovem francana, que ele conheceu, assim, assado, mas depois os autores da letra alteraram o nome da composição. Ele foi o compositor também do hino de Franca. Ele e o outro, que eu não me lembro o nome agora. Ele é autor da letra do hino. Do hino. E Valdemar Roberto. Alfredo Palermo e Valdemar Roberto. Eu fui aluna dele na Faculdade de Letras também, né, na Unesp, só que ele dava estudo dos problemas brasileiros. Mas a gente lembra dele com aquela elegância, né? E depois também convivendo na academia, ele me ligava quando ele queria saber alguma coisa, era alguma curiosidade, ou professora, isso e aquilo. Então, isso era muito interessante. Muito Legal. simpático, né? Uma elegância incrível. É uma elegância, né? Inclusive, quando teve acho que é a posse, não sei se foi da Ivani, não me lembro de qual que foi lá na Unifran, foi aquela festa, aí eu fui buscá-lo lá na porta, né? Lá na Unifran, porque ele já andando com dificuldade. Aí ele segurou no meu braço e falou assim: tudo bem, não tem problema não, que a Nídia não está aqui perto. Aí a gente riu muito, era uma graça ele. Maravilha. Agora, Jane, uma pergunta que eu tenho feito bastante, e aí depois quem quiser fazer, vai fazendo, enfim. Mas, para você, Jane, o que é ser acadêmica? Uma boa pergunta, hein? Você sabe que eu nunca pensei nisso dessa forma? Vou pensar agora. Eu acho que ser acadêmica é participar de um grupo ou de uma comunidade que pensa de uma forma literária, né? Que encontra na literatura, que encontra nas palavras, ou que encontra nos textos, um sinal de vida profunda. Acho que ser acadêmico é gostar de escrever, acho que ser acadêmico é gostar de ler, acho que ser acadêmico é abrir os olhos, às vezes, de outras pessoas para que a leitura chegue até cada um. Eu acho que a nossa função, como acadêmicos, é personalizar isso, sabe? É personalizar essa escrita, é personalizar essa leitura, é mostrar para a sociedade que a palavra nos alimenta,
que a palavra nos dá vida, que a palavra nos faz melhores, nos torna seres melhores. Eu acho que a função da academia, ou a função de cada acadêmico, é deixar transparecer isso, sabe? O valor da leitura, o valor da escrita, o valor da palavra. Muito bem, gostei. Muito boa resposta. São respostas maravilhosas que eu tenho recebido quando eu faço essa pergunta. Bom, mais alguém perguntar para a Jane? Puxar a memória dela? Bom, eu só quero fazer um comentário, não assim, tão pergunta. Eu faço das palavras do Sr. Josafá as minhas. No lançamento do livro dela, que foi uma festa maravilhosa, lá no cinema, Odeon? Acho que sim, né? Foi lindo, né? E o Sr. Josafá fez a apresentação dela, inclusive do livro também. Aí ele comentou, a Jane é graciosa por dentro e por fora. Aí depois, acho que a Jane perguntou para ele, né? Tinha perguntado antes, não sei quando ele entregou o prefácio para ela, ela foi, posso te dar um beijo? Aí na hora da apresentação, ele falou para ela, e agora? Eu que te pergunto, eu posso te dar um beijo, Jane? Acho que foi isso, não foi mais ou menos isso? Foi. E eu também quero dizer em público, já falei outras vezes, inclusive o dia que ele me perguntou aqui na nossa reunião de memória, Perpétuo e eu, né? Eu disse que eu sou muito agradecida a você, porque você me abriu janelas, né? De várias maneiras. Porque eu estava aqui há pouco tempo, eu tinha vindo do Estreito, um lugar pequenininho, uma escola muito pequena, que era assim, muito família, né? E você era a nossa coordenadora da área de português, né? E também muito bom que a gente, além de ser professora de português, nós somos escritoras, né? Juntas e ainda nascemos no mesmo dia, né? 27 de fevereiro. Então, tem muita coisa em comum. Então, você nem me conhecia direito, você já me convidou para trabalhar na sua escola, na Escrever. Aquilo ali me deu muita alegria e me abriu também vários caminhos, né? Para eu ficar mais conhecida aqui em Franca, trabalhar com alunos, mesmo na parte de educação. E depois você que me indicou para a Academia também de Letras. E isso, eu sou, assim, eternamente grata, né? Além de ser sua fã, desde que eu não a conhecia, porque eu já lia jornal e eu me lembro do texto que eu achei maravilhoso. Aliás, tudo que você escreve, os poemas, os ensaios, a gente só tem só a aprender com você. Eu agradeço muito pela amizade, pelo carinho. Obrigada, Silvene. Sua generosidade sua. Não, imagina, você só acrescenta em todo sentido, como pessoa e como escritora. Mais alguém? Essa história do Josafá é bonita também, porque ele foi uma das pessoas que leu meu livro Cantos da Alma antes de eu publicar. Dei para ele, para o Cruz, dei para uns poetas aqui de Franca. E o dia que ele foi me entregar, ele me entregou com a leitura, ele me entregou com uma porção de anotações, escreveu todo aquele carinho, né? Aí, a hora que eu peguei a pasta, eu falei assim, posso te dar um beijo? Aí, ele guardou isso, e ele falou isso mesmo, no dia da apresentação. Exatamente. Do lançamento do livro. Alguém mais? Eu tenho várias perguntas. Eu estou vendo para não polarizar ou monopolizar, né? Se alguém mais quer. Então, vamos lá. Jane, eu fugindo de obviedades, eu li o Sagrado Vazio, te comentei o que eu achei, evidentemente que eu achei fantástico, o livro é espetacular, tem um astral magnífico na inter-relação das crônicas e tudo. Mas eu queria perguntar, sem sair da obviedade, o contexto. Eu tenho muito interesse por contextos. Você veio escrevendo crônicas e depois elas fizeram esse todo.
Mas a junção dessas crônicas e o nome, né, e o título, Sagrado Vazio, o que você pode nos dizer desse bastidor, né, dessa concepção, essa obra que é fantástica? Eu acho que o Sagrado Vazio nasceu num momento mais atual da minha vida, vamos dizer assim, um momento onde eu estou mais voltada para a espiritualidade. Né? Não que eu não estivesse antes, eu sempre estive. A Ivani me conhece faz tempo e ela sabe desse meu lado. Mas a gente vai construindo alicerces e depois a gente vai organizando, né, o edifício que a gente vai querendo montar. Então, eu acho que o Sagrado Vazio, ele vem no momento onde eu consegui escrever, então, juntar, contextualizar uma porção de momentos meus que eu gostaria de deixar registrados, né? Então, realmente, ele é assim mesmo. Ele foi sendo escrito ao longo de muitos anos no jornal. Cada época, cada dia saía uma crônica, alguma coisa, mas eu percebia que já existia ali, no nascedouro de cada crônica, um outro olhar, né? E realmente não foi fácil se separar. Até o que ficou para trás aqui, o meu marido, que é meu primeiro fã, ele fala assim, vamos fazer um quarto livro, porque você tem tudo aí para fazer. Realmente o que sobrou aqui é muita coisa. Porque eu tive que selecionar com aqueles temas que eu queria selecionar, né? Então, eu fui colocando aquela temática em cada capítulo e fui procurando naquelas crônicas todas aquilo que podia ser encadeado. Mas eu sinto que a base que eu queria dar para o Sagrado Vazio era essa base que eu vivencio hoje, sabe? De uma espiritualidade mais silenciosa, a importância que eu dou hoje à meditação, o caminho do yoga que me ajudou a ter uma visão da cultura oriental que me abriu muito, muito mesmo o meu olhar, porque quando a gente consegue compreender a cultura oriental, a gente vê como que o Ocidente destruiu muita coisa que ele poderia ter deixado viver, né? Então, esse caminho foi me dando o alicerce do Sagrado Vazio. E eu queria deixar registrado esse meu lado. E uma das coisas que me incentivou, eu não tinha vontade mais de publicar outro livro. Eu acho que é um trabalhão publicar livro. Eu acho um trabalhão mesmo. Dou os parabéns para quem faz uma porção. Mas eu pensei assim, eu queria deixar um legado para as minhas netas. As minhas netas são pequenas, né? Têm 6, 7 anos. E eu queria que elas me conhecessem. Eu queria que quando elas estivessem adultas, elas pudessem falar assim, nossa, minha avó pensava assim, a minha avó viveu isso, a minha avó se preocupou com isso, o incentivo maior do Sagrado Vazio foi deixar isso para as minhas netas. Esse pensamento meu, esse caminho que eu estou estruturando, estou caminhando por ele, esse lado espiritualista que me sustenta, eu queria deixar isso para elas. Então, é esse o contexto do Sagrado Vazio.
Que bacana. Bom, tem mais. Sobre a sua memória, Jane, acadêmica, a sua memória. Você viveu bastante dentro da academia, só você contou tantas coisas, mas se fosse assim pedido para você, escolha uma, e por que você escolheria essa uma? Com memória, como ápice do ser acadêmico que você é, né? Como você faria essa tradução a partir de uma memória, da escolha de um fato, de um acontecimento que você presenciou? Entende? Olha, eu penso que como acadêmica, a memória mais forte para mim foi a fundação da academia. Aquela festa de fundação, a presença da Lígia Fagundes Telles, a referência que foi dada à fundação da academia, dos jornais e tudo, eu senti que naquele momento nascia alguma coisa muito, muito bonita em Franca. Acho que em termos de acadêmica, essa é a lembrança mais forte que eu tenho. Deve ter sido uma festa maravilhosa. E qual foi a participação da Lígia Fagundes? Quer dizer, ela estava ali, né, no cerimonial. Você interagiu com ela? Qual que foi a sua impressão nesse aspecto? Não, eu não interagi com ela. Eu acho que ela só falou alguma coisa lá, assim, rápida, não foi muito longo. Quem estava lá de vocês? Ninguém? Não, também não vou lembrar muito. Mas eu não interagi com ela. Para mim, ela era também uma pessoa, assim, estava lá num pedestal lá em cima, sabe? Não sei se naquele momento eu não tinha nem muita coragem de chegar muito perto, mas foi muito bom tê-la lá. Quando a gente olhar, ela falou, assim, alguma coisa, não foi muito... Foi muito bom. Sem dúvida, uma festa marcante, né? Como inauguração, como evento, como algo, né, do ponto de vista que você colocou, para Franca, né? Como acontecimento na cidade, é isso? Isso. Foi um acontecimento registrado nos jornais, nas revistas, através de fotos. E a presença dela foi muito importante, né? Para dar esse tom de academia francana de letras. Sim. Tá sem som, Sirlene. Tá, bora. Deu certo. A respeito da dona Evelina Gomide, eu participei uma vez, lá na Unesp Antiga, lá no salão, de um lançamento de livros dela. E eu acho que foi, através do Cruz, foi a Academia de Letras que fez aquele lançamento. Por sinal, são 3, não é? Uma trilogia, os livros maravilhosos dela. A família esteve presente, né? Acho que foi a academia que fez, não foi? Que proporcionou isso? Eu acho que foi através da academia, Isso. uma realização conjunta com a família. Certo. E o Cruz é que tomou a frente. Eu acho que foi o Cruz que tomou a frente do... Foi uma maravilha. O Cruz é muito fã dela também. Inclusive eu ganhei os livros dela e acabei nem lendo. Eu dei para o meu filho de presente, que eu achei tão bonitos. Vou pegar depois para eu ler. Você teve alguma participação, ou sabe dizer, Jane, da escolha dos patronos? Dessa relação de como foram escolhidos, ou por quem, enfim? Na verdade, foi assim, acho que cada um lembrou de um nome, foram registrando os nomes, e só que tinha que ser
autor brasileiro, né? Não podia ser estrangeiro. Essa foi uma das regras. Foram lembrados os nomes mais importantes da literatura brasileira, mas também foi dado uma referência aos autores aqui de Franca, como o Constantino, né? Os mais próximos também, não me lembro quais são. Mas foi assim, foi um conjunto, cada um. Eu acho que o Everton levou uma relação de nomes numa das nossas reuniões e colocou assim, à disposição de quem queria acrescentar algum outro, quem queria tirar, queria colocar outro, e que cada um pudesse escolher o seu. Nós escolhemos o nosso. A Guinelo Morato, daqui de Franca. Então, Guinelo Morato. O Xaxiri, pai, né? Xaxiri, pai. O próprio Antônio Constantino também. As circunstâncias de ser lembrado, não é? Porque se foram lembrados é porque eram conhecidos. Sim. Interessante, aqui tem a cadeira número 14, é do Roberto Zanin. O Roberto também nunca mais apareceu, né? É verdade. Eu nem conheci direito. Roberto é um grande escritor. Uma grande. Agora, além de escritor, ele é pintor. Ele faz quadros maravilhosos. Eu comprei 3 quadros dele, estão aqui na minha sala. Sou encantada com a pintura dele. É uma pessoa incrível. Podia estar com a gente também. Aí. E continua em Franca. Continua em Franca. Ele era, Lourenço, oficial de justiça. Olha, a dona Evelina também Patrona? ela é patrona do Antônio Milton Barros. Conhece. Lá. E quem é um acadêmico é o Antônio Milton de Barros. Certo. O Higino também, Higino Rodrigues, do Pogete. Não, Carlos Alberto Bastos. Carlos Alberto Bastos. Tá vaga, não é? Ele também participou só no comecinho, logo ele morreu. O Jonas Deocleciano. Quem morreu? Também. Não, o Jonas Deocleciano Ribeiro era patrono do Vicente Minicus, que era daqui que eu estou comentando. Os locais, né? Daqui. Então, a Evelina, por ser patrona, a época da fundação, ela estava viva ainda? Penso que não, pela sistemática de formação do patronato, acho que não. Eu acho que não. Não. Mas se tivesse também, já estava assim, muito reclusa em casa. Tá. Bacana de saber. Eu procurei alguma coisa de cada um desses patronos locais, né? Aí, mais uma vez, faremos uma biblioteca completa, ou mais completa possível, para esses, não é? Esses que são os locais. Eu acho que é importante. Nada contra, mas, como já foi falado, os patronos que têm renome nacional, e até alguns internacional, tudo bem, tá tudo bacana. Mas eu só vim conhecer o Antônio Constantino pela circunstância de ter sido convidado e ser essa cadeira, e que prazer conhecê-lo. Não é? Ainda tem muita coisa que eu preciso conhecer dele, mas que prazer, que satisfação de ver a biografia dele, o que ele viveu, o que ele fez, o que ele tem deixado, o que ele deixou por escrito. Quer dizer, eu sinto que a minha existência aqui agora, ela foi enriquecida pela existência desse patrono, né, dessa pessoa, que eu só conheci acidentalmente.
por essas razões que eu mencionei. Então, eu me sinto, como acadêmico, também obrigado, também responsável por fazer com que as pessoas conheçam um tanto desse personagem, porque evidentemente que é importante. Não é alguém que escrevia na época que ele escrevia em Franca, que ele escrevia, a participação política dele, né, em sendo o que ele é. Né, ele participou da revolta, da Revolução Constitucionalista, e participou efetivamente. Então, eu acho assim, enriquece este momento histórico que a gente vive, essas biografias, além da obra, além de, enfim, de tudo isso que eu mencionei aqui. Então, é interessante que a Academia Francana dê ênfase para os autores e autoras francanos. A partir dessa vertente, é uma riqueza enorme, né? Eu acho que eu não conheci muitos mais ainda, mas na medida do possível vão conhecer. Na medida em que também nós tenhamos uma biblioteca que seja focada nessas pessoas. Aí os alunos, aí nós como acadêmicos, como cadeira, que tem a ver, vamos apresentar para outras pessoas esses autores. Então, eu acho que tudo a ver com a essência, né, com o significado de ser da academia. Francano. Então, eu acho legal Érico Veríssimo, Cruz e Souza, Cora Coralina, tudo ótimo, tudo ótimo. Né? Cecília Meirelles, que no caso é a sua patrona, né, já. Tudo ótimo, são craques, perfeito. Mas eu acho que daí para o futuro é muito mais interessante que nós celebremos e reverenciemos a obra de, né, dou um exemplo da cadeira número 5, quer dizer, Constantino, Evelina, quer dizer, eu acho que essa deve ser a tendência, né? Não sei qual é a sua opinião a respeito, Jana, eu gostaria até de ouvi-la. E dos demais. Eu gosto dessa ideia sua, acho muito boa. Inclusive, eu quero procurar aqui esse jornal, essas coisas que eu tenho da Dona Evelina para deixar lá na academia. Porque é histórico isso. Essa entrevista que eu fiz com ela, sabe? E hoje, você falando isso, eu até fico pensando, na época que eu tinha, poderia ter escolhido ela, né, como minha patronesse, porque eu já tinha uma ligação muito grande com ela. Mas, não sei por que, escolhi a Cecília Meirelles. Então, o Antônio Valdemar Seixas também era de Franca, né, advogado, e ele era patrono do Eliseu Florentino. Aí, só lembrando que ele doou, a família dele doou a biblioteca dele para nós. Né? O Eliseu também é acadêmico, também nunca participou. Ele desistiu por falta de tempo. Vocês falaram aí já 3 promotores, colegas, alguns amigos também, né? Então, o Carlos Hernani Constantino, promotor, aposentado também recentemente, mas nunca tive a oportunidade de conversar com ele sobre academia. Com o Antônio Milton de Barros e o Eliseu Florentino, com esses dois eu conversei mais recentemente. Naquelas ligações que eu tenho feito, então eu falei, não, vou fazer a ligação para eles e tal. Eu os incluí no grupo, né, pedi autorização para eles, não, pode incluir e tal, e eles estão, eu acho que vendo o andamento do grupo, né, do grupo AFL, eles estão tomando conhecimento do que está acontecendo e tal, e de certo modo se posicionando, né, porque vai chegar o momento, e não vai demorar, que nós vamos, né, quem vai continuar, quem não quer continuar. Quem quer mesmo, quem não quer, né? Isso, não demora, nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer essa definição. Então, esses são colegas, grandes promotores, enfim,
eles todos aposentados agora, mas foram grandes colegas, eu conheci vários deles. O Eliseu, por exemplo, eu era recém-ingressado no Ministério Público e eu vim substituí-lo em Franca. Foi quando eu estive em Franca pela primeira vez. Eu estou falando de 1991, comecinho de 91. Então, eu conheci, enfim, fui bem recebido aqui, etc. Anos depois, eu acabei vindo como titular para cá. Mas, enfim, conversei com todos eles e eles estão estudando. O Constantino, não. Constantino, até onde eu sei, ele saiu mesmo, por não ter possibilidade ou não querer, não sei, mas ele saiu mesmo. Mas os outros dois que eu referi estão no grupo e estão aí, ainda que à distância, interagindo conosco, não é? Mas vai chegar o momento, não demora, nós vamos ter todos que fazer essa definição de o que é ser acadêmico, o que é ser acadêmico, né, Jane? É isso mesmo. Eu acho que tá bom, né, por hoje. A Ivani ainda não falou. Verdade. Oi, Ivani. Eu sou de falar pouco mesmo, eu gosto mais de aprender. Foi uma alegria essa reunião. A Jane é uma pessoa muito especial, sempre foi, sempre marcou muito bem, muito positivamente a minha vida. Ela sempre foi um lago muito tranquilo. Hoje ela é um rio fertilizante. Ela semeia e outros colhem coisas melhores da vida. Parabéns, Jane. Obrigada, Ivani, minha amiga de muitos anos. Trabalhamos juntas profissionalmente na delegacia de ensino. Ela era minha supervisora, eu era coordenadora. Depois a gente teve muitas outras Vivências. encontros em outras áreas também, né, Ivani? De longa data a nossa amizade. A admiração é recíproca, viu, Ivani? Obrigada. É uma comunhão emocional, espiritual, antiga e forte. Muito bom. É isso. Encaminhamos, então, para o encerramento, e vocês falando de afinidade, de trocas, etc., gostaria de deixar registrado a grande coincidência entre Jane e mim, que eu a conheci num dado dia de lançamento, né, na academia, no lançamento do Sagrado Vazio, e daí uma semana, não mais que 2 semanas, aí eu recebo a ligação de lá da Itália, de um conhecido que estava distante há muito tempo, que tinha sido noivo da minha sobrinha, que já tinha falecido, enfim. E aí ele me dizendo que tenho aqui uma pessoa, amiga sua, de Franca, que, né, e era a Jane, com o marido, estavam passeando por lá, e ele guia turístico. Quer dizer, essas coincidências, entre aspas, essas coincidências, elas me dizem tanto, elas são tão eloquentes, que, enfim, eu só tenho aqui agradecer a oportunidade de conviver e de viver esse tipo de experiência. Jane, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, é isso aí, foi um evento maravilhoso. Eu gostaria de agradecer o seu convite, gostaria de ter a oportunidade de ouvir os outros fundadores. Vamos fazer força para que eles... Eu tenho a impressão que o Everton e a Cruz têm muita coisa boa para contar. E o Cruz também. Com certeza. Faremos. Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, presidente. E até bem breve. Boa noite a todos, viu? Boa noite.